Paz, amados, tudo bom? Quero ler com vocês hoje, lá em Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24. Diz assim: Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Algumas versões diz que era poderoso nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava, olha o texto, com exatidão acerca de Jesus. Entretanto, contudo, porém, todavia, conhecesse apenas o batismo de João. Versículo 26. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Que legal, né? Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Eu aprendo com esse texto aqui, meus irmãos, e hoje eu estava meditando sobre isso, a respeito da humildade, simplicidade e, ao mesmo tempo, coragem. Você percebe que a Bíblia ela relata Apolo, e Apolo já é um nome muito forte, né? A Bíblia relata Apolo como um homem que tinha grande conhecimento das Escrituras. Era um homem culto, um homem que tinha sido instruído no caminho do Senhor, um homem que falava com grande fervor. Você imagina um homem falando com grande fervor, com grande intrepidez, com ousadia, com força. E a Bíblia diz que ele ensinava com exatidão acerca de Jesus. Mas ele não conhecia precisamente o caminho de Deus. Ainda lhe faltava alguma coisa. E mesmo Apolo, tendo todos esses títulos que a própria Bíblia reconhece, ele deixou isso de lado para ouvir Priscila e Áquila. Eu percebo em Apolo um homem de Deus que era reconhecido, que era respeitado, mas que, mesmo sendo conhecido, mesmo sendo respeitado, aquele casal de evangelistas, Priscila e Áquila, eles também tiveram ousadia, porque quem está convencido de ter a verdade é ousado, não é covarde. Eles foram lá e Apolo, vem dormir lá em casa hoje. A gente precisa conversar com você algo muito interessante. E pá. E para você convencer Apolo, um homem que é poderoso nas Escrituras, meu irmão, você tem que estar muito cheio de revelação. Então, a Bíblia não fala que ele dormiu na casa deles, né? Mas você imagina, eu já tive uma experiência dessa. Eu já até falei isso uma vez, que quando morava no Rio de Janeiro, eu fui para Campo Grande, e aí em Campo Grande aconteceu um imprevisto, estava previsto para eu sair de lá por volta de umas 6 horas da tarde, caiu 6 horas não, 9 horas da noite, desculpa, estava previsto para eu sair de lá às 9 horas da noite, depois do culto, tá? Caiu um grande temporal, e aí acabei ficando, né, na casa desse meu colega. E nesse dia eu mostrei a ele mais precisamente o caminho de Deus. Eu sei que
por volta de 10 horas da noite nós começamos a conversar acerca do Evangelho do Reino, e o papo rendeu até as 4 horas da manhã. Por volta de 8 horas, se eu não me engano, já estava ele me acordando para eu poder falar mais acerca do Reino de Deus, né? E aí fomos de 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, né? Então, quer dizer, eu acredito que Apolo deve ter virado a noite ali, junto com Priscila e Áquila. Mas o fato é que ele se convenceu. Por quê? Porque eles encorajaram a que os discípulos o recebessem, né? E tanto é verdade que os discípulos, né, os apóstolos, receberam Apolo, que lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz que eu plantei, Paulo falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Então é muito interessante você pegar esse aspecto de Apolo, porque Apolo ele tinha um coração humilde. Apolo ele tinha um coração de servo. Apolo ele tinha um coração de alguém que está sempre pronto a aprender. E é essa lição que nós temos que ter hoje, de ter um coração sempre pronto a aprender. Infelizmente, muitas pessoas, por já estarem numa posição quase que como de Apolo, reconhecido, bem visto, com uma boa eloquência, recebe convite para pregar em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, e acham que já estão no ponto máximo e não conseguem ouvir Priscila e Áquila. Esse é um grande perigo. O perigo de não ouvir aqueles que podem aperfeiçoar o seu caminho. Muitos desses, e eu já percebi isso, já ouviu aquela história que pastor só ouve pastor? Né? Esses são os piores. Porque não é assim que Deus trabalha. Mas infelizmente o orgulho acaba tomando conta de muitos desses. Não conversa essa de que pastor só ouve pastor. Né? Por um acaso Priscila e Áquila eram pastores? Você está entendendo como é que a Bíblia ela tem um tratamento diferente? Né? Ou então, o cara que é bacharel em teologia só ouve quem é bacharel em teologia? Ele não vai ouvir uma pessoa que nunca fez um curso de bacharel. Mas que muitas das vezes esse cara que nunca fez um curso de bacharel pode ser igual Estevão, com uma palavra que refutava qualquer fariseu, uma palavra que refutava qualquer doutor da lei. Então, eu quero que você entenda que Deus, nesse tempo, ele está levantando uma geração de pequenos para confundir os grandes. Uma geração de pessoas que vão confundir os sábios. Que está levantando uma geração de pessoas que parecem que não são, para confundir os que são. Porque Deus, nesse tempo, ele vai começar a provar quem é humilde e quem não é humilde. Deus me livre se amanhã Deus acaba me colocando em evidência. Deus me livre disso, de amanhã eu estar em evidência e eu estar errado em algum ponto que eu ensino. E Deus usar um pequeno para me mostrar um caminho mais precisamente. E por ele ser pequeno, eu dizer, não, cara, eu não ouço de você não. Eu ouço daquele cara lá que tem 200 mil inscritos, que prega em tudo quanto é lugar, que é famoso, que tem 200 mil CDs. Eu ouço esse. Se todo mundo pensasse assim, mas como não pensa assim, só você que pensa assim, Deus me livre um dia a ser dessa forma. Porque quando eu for assim, Senhor, se um dia eu fosse, antes de ser assim, Deus, pode tirar minha vida. Porque para mim vale muito mais morrer salvo do que morrer soberbo. Eu prefiro. Eu sou um eterno aprendiz, irmãos. Eu já me corrigi várias vezes de coisas que eu já vi. Bom, isso não é verdade. Nós temos que estar dispostos, né, a ouvir as outras pessoas. Ninguém é dono da verdade. Nós estamos aprendendo. Nós estamos nos aperfeiçoando. E pessoas assim, que estão sempre prontos a aprender, como Pedro.
Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Quantos anos Paulo andou com Jesus? Paulo fala lá em Gálatas que tudo que ele recebeu direto do Senhor. E Paulo foi lá e repreendeu Pedro, porque Pedro estava errado. E Pedro recebeu a repreensão de Paulo. Davi, sendo rei, recebeu a repreensão do profeta Natan. Pessoas humildes estão sempre prontos a aprender. E Deus vai começar a quebrar as pernas dessas pessoas soberbas, porque Deus vai começar a vomitar da sua boca. E quando Deus levantar essa geração de pessoas humildes, de pessoas que, aos olhos dos grandes homens que estão encastelados em seus títulos, isso vai acabar. Deus vai levantar uma geração de discípulos semelhante a Jesus. Semelhantes a Jesus. Não estou dizendo com isso que vai acabar as hierarquias no sentido de autoridade, mestre, discípulo, pastores. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus vai levantar uma geração onde um considera o próximo superior a si mesmo, que tenha os mesmos sentimentos de Jesus. Então, mesmo amanhã eu sendo um pastor ou um bispo, se vier uma ovelha e chegar para mim e dizer, olha, isso é isso, é isso, e houver uma testificação no meu coração, e eu enxergar que isso é uma verdade, por que não iria ceder a isso? Deus pode usar qualquer um. Eu não sou propriedade exclusiva do canal de Deus, onde Deus só fala comigo. Deus fala com todos os seus filhos, e é isso que nós devemos aprender. Claro que existem muitas pessoas que se aproveitam desse discurso que eu estou falando para poder incutir heresia na igreja. Mas, passando dessa fase dos hereges, que Paulo disse que é necessário que se manifeste os hereges para que se possa ver quem realmente é do Senhor e quem não é. De qualquer forma, não é por causa dos hereges que Deus vai deixar de usar os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus. Então, que você tenha em mente que o Senhor, nesse tempo, Ele vai usar homens e mulheres para poder me ensinar, para poder te ensinar. Porque, irmãos, Deus, Ele trabalha com um corpo. Um corpo. Ele não trabalha apenas com pessoas no sentido estrito da palavra, apenas com um alto escalão oficial, como se fosse um exército. O reino de Deus não é um exército, onde só as suas ordens quem recebe são o alto escalão do exército. No reino de Deus, Deus pode usar até um soldado. E aí é que está a grande diferença. Aí é que está a grande diferença, porque Deus ele pode usar até um soldado para poder falar uma coisa para um grande general. Porque é assim que Deus faz, porque Deus quer que a gente sempre esteja disposto e humildes a querer ouvir. Então, é muito importante que nós venhamos a ter esse coração humilde, como o de Apolo, que esteve aberto para poder entender melhor, mais precisamente, acerca do caminho de Deus. Amém, queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus.